Agora sim, depois de dar essa breve lembrança, para que os irmãos saibam o que pensam lá fora desta igreja, do TBM, está com a Bíblia aberta, em João 6, nós vamos ler o verso 1 ao 14, e aqueles que puderem se colocar em pé, eu os convido para a leitura do texto sagrado. João capítulo 6, verso 1 ao 14. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pai, obrigado por mais esta noite. Obrigado, Pai, por esta série de conferências. E obrigado porque podemos encerrá-la esta noite com mais uma pregação de Tua palavra. Oro, Pai, para que o Senhor me capacite e use as palavras que vão ser ditas, para que possam ser compreendidas, entendidas, que venham produzir, Pai, frutos pacíficos, edificação, crescimento, que possa, Pai, confrontar, transformar, para que o Senhor, meu Deus, venha ser glorificado através das nossas vidas. Por isso nós oramos ao Senhor e pedimos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, amém? Amém. Pode sentar? Com certeza este mês os irmãos ouviram muito sobre missões. Muito sobre promessa de fé. Com certeza, domingo de manhã, domingo à noite, sábado, na quarta-feira, missões estava sendo ensinada. Na sexta-feira, nós falamos sobre missões. No sábado, nós falamos sobre missões. E hoje à noite nós vamos falar sobre um passo de fé para missões. Embora a palavra missões nós não encontramos na Bíblia, nós podemos encontrar o significado de missões de Gênesis a Apocalipse. Está entalhado em cada página da palavra de Deus, missões. Nós podemos ver o que Deus tem feito através de cada página da Bíblia, para que nós possamos entender o amor de Deus para com o homem e o empenho dele em fazer missões no meio das nossas vidas. E o maior investidor e o maior agente missionário para missões é Deus. E o texto que prova isto, nós encontramos em João, capítulo 3, verso 16, que diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele é conhecedor das nossas necessidades. Deus conhece as necessidades humanas. Mesmo vendo a dificuldade que seu Filho passaria, Ele enviou seu Filho Jesus a este mundo, para que pudesse possibilitar a salvação a todos os que nele crescem. Através da transformação que todos os que nele crê recebem, nós podemos ver um milagre de fé. Agora, o que fez com que tudo isso fosse possível? O que fez com que tudo isso fosse possível foi um passo de fé para missões. O apóstolo João, ele registra um grande milagre da multiplicação dos pães. E através deste milagre da multiplicação dos pães, nós podemos aprender um pouco mais sobre um passo de fé para missões. Jesus estava no capítulo anterior, capítulo 5, ele estava em Jerusalém. Só que ele precisava ir para o mar da Galileia. E quando nós lemos isso na Bíblia, parece que é logo ali, na esquina ali. Não. Em linha reta, corresponde 120 quilômetros. Em linha reta, 120 quilômetros. Ele precisava ir logo ali. Agora, quem estava com ele? Ele não estava sozinho. Havia uma multidão com ele. Sério. Olha o verso 2. E grande multidão na introdução, Lucas, o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Os irmãos entendem? Uma multidão estava o seguindo, 120 quilômetros. Eu pensei, após o culto, convidar os irmãos para nós darmos um pulinho em Aparecida. Daqui lá só, é 17 quilômetros, de porta de igreja a porta de igreja. É um tirinho. E eu pensei, termino o culto, eu pego a minha Bíblia, coloco embaixo do braço e eu saio. E os irmãos vêm comigo. Vamos lá, só até ali. 17 quilômetros. Não é 120 quilômetros. Não precisa responder não. Mas quantos topariam? Não vamos longe. Quantos veem dificuldade para virem na igreja, nos cultos? Mas uma multidão. E tem um adjetivo, uma grande multidão o seguir. Mas quando nós falamos de um passo de fé para missões, nós descobrimos que o ser humano tem uma necessidade. Essa necessidade pode ser física. Quando nós falamos de necessidade física, nós estamos dizendo que eles precisavam que as suas enfermidades fossem curadas. Pastor, aquela multidão seguia Jesus porque eles queriam que Jesus curasse as suas enfermidades. Sim. Pode ser. E Jesus curava a enfermidade das multidões. O texto fala, o texto nós acabamos de ler. E grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Em nossos dias não é diferente. Há multidões de pessoas enfermas. E esta multidão de pessoas enfermas, a grande maioria, estão sem esperança. E pior que isto,
Não tem ninguém que possa ajudá-los. A necessidade da humanidade pode ser material. Jesus, sensibilizado com aquela multidão que o seguia, Jesus percebeu a necessidade de comida e apresenta tal necessidade. Olha o verso 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Já imaginou, irmão João? Chega alguém essa noite e fala assim: está chegando uma multidão aí, vai lá no cofre, lá, vê se tem dinheiro para comprar pão para esse povo. Vocês dois estão cuidando aí, né? Cadê o negócio aí para comprar o pão? A necessidade dos nossos dias não é diferente. Você sabia, eu acho que os irmãos não sabiam disso, mas você sabia que há pessoas que até nos nossos dias estão morrendo de fome? Existem pessoas nos nossos dias morrendo de fome. Os irmãos sabiam que a produção de alimento do mundo daria para alimentar mais 2 mundos? E há desperdício a ponto de pessoas estarem morrendo de fome. De acordo com uma pesquisa publicada em um site, T-Rose diz o seguinte: 24 mil pessoas morrem por dia, sendo 9 milhões por ano de fome. De fome. 5 crianças morrem por minuto, e a cada 3,6 segundos morre uma pessoa de fome. Mas necessidade física, doenças faziam pessoas seguirem Jesus, materiais, fome faziam pessoas seguirem Jesus, sim. Mas a maior necessidade dos seres humanos não é a física, não é a material, porque a maior necessidade do ser humano é a necessidade espiritual. De acordo com a Bíblia, todos os seres humanos, tanto os que têm necessidades físicas e os que não têm, tanto os que têm necessidades materiais e os que não têm, todos os seres humanos têm necessidade espiritual. Romanos 5:12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aos olhos de Deus, todos os homens são pecadores. Por causa do pecado de Adão, todos os homens passaram a ser pecadores, caminhando a passos largos para o inferno, para passar a eternidade longe de Deus. Romanos 3:23 nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A Bíblia não diz que existe uma classe de pecadores. A Bíblia nos diz que todos são pecadores. E assim ela mostra a nós a necessidade espiritual de toda a humanidade. Todos os seres humanos têm um vazio dentro deles que precisa ser preenchido. E este vazio não pode ser preenchido com as filosofias deste mundo, humanistas. Os deuses deste mundo tentam preencher este vazio, mas não são capazes de preencher o vazio. Porque este vazio só pode ser preenchido por Deus. Amém ou não? Esta é a necessidade. Não perca o foco. Material sim, física sim, mas a maior de todas, que envolve todos, é espiritual. Por isso missões.
Por isso, missões. Mas quando nós falamos de um passo de fé para missões, nós descobrimos que os homens, nós, você e eu e você, nós temos e nós vemos sempre dificuldades. Os homens sempre veem dificuldades. Quando os homens viram as necessidades, eles rapidamente apresentaram a dificuldade. E a primeira delas que foi apresentada foi: não há recurso financeiro. Não tem dinheiro? Jesus, ao apresentar a necessidade a Filipe, como uma calculadora, calcula, multidão, 5.000 homens, comer, pães, não dá. Olha o texto, Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. 200 dinheiros de pães, ou 200 dinheiros correspondiam a cerca de 200 denários, ou 200 moedas romanas de prata. E 200 moedas romanas de prata, uma moeda romana de prata correspondia a um dia de trabalho humano, um trabalho serviçal. Hoje em dia seria aproximadamente, calculando mais ou menos, vamos colocar aí, R$100. Um dia de serviço. R$100. Ou seja, para alimentar aquela multidão, Filipe calculou que precisavam equivalente a R$20.000. R$20.000. Não há recurso financeiro. Só que o problema não era só o dinheiro. Eles levantam outra dificuldade. Não há recurso material. Vamos pensar que nós tivéssemos o dinheiro para alimentar aqueles 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Vamos pensar que cada casal tivesse pelo menos um filho. Só um. Seria pelo menos 15.000 pessoas naquela multidão, no mínimo. Vamos colocar por baixo, para não ter medo de errar. 15.000 pessoas. Ou 20.000 pessoas. Se cada um tivesse 2 filhos. Eles precisariam, aproximadamente, para alimentar, aproximadamente, com 1,5 pão, cada um, 1,5 pão, 33.000 para 15.000, 35.000 para 20.000 pães. Mas, vamos ser honestos, Moedas vai comprar 35.000 pães na padaria, está aqui o dinheiro. Aonde que eu vou encontrar esse tanto de pão? Não tem. Qual padeiro? Tem um padeiro aqui no nosso meio. Faria, rapidamente, 35.000 pães. Vamos, o povo está chegando, precisa de 35.000 pães. Farinha, eu não sei nem quanto de farinha precisa para fazer 35.000 pães. Não calculei. Um padeiro não seria suficiente. Um forno não daria. Não havia recurso material para isso. Seria algo difícil, para não dizer quase impossível. Senhor, não tem din-din. Senhor, não tem material para fazer esses pães. Daí nós descobrimos que a última dificuldade que eles apresentam, não havia fé para acreditar. Esse é um grande problema que habita na vida de cada um de nós. Falta fé. Vejam, quando eles descobriram que havia um moleque lá no meio, era um adolescente,
que tinha 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. O que eles disseram? Olha o verso 9. Eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Alguém ali no meio não ia morrer de fome. Salvou alguns. Mas eles não falam isto. Eles dizem: mas o que é isto para tantos? Muitos de nós olhamos para a multidão de carentes e dizemos: o pouquinho que eu tenho não irá ajudar na obra missionária. O que nós estamos dizendo é que o pouquinho que temos é tão pouquinho para tanta gente, e não vale para nada. O pouco que eu tenho não vale para nada, pastor, não dá, a obra é muito grande. Olha o tanto de missionários, o pouquinho que eu tenho não dá, pastor, não dá. O ser humano sempre tem facilidades de ver dificuldades. E nós temos dificuldades de vermos facilidades. A primeira coisa que nós dizemos: não vai dar certo. Mas quando nós falamos de um passo de fé para missões, nós descobrimos que sempre há uma possibilidade. A Bíblia não nos diz, não esclarece, não nos dá detalhes o que fez com que aquele rapaz se apresentasse. A Bíblia não nos fala se os apóstolos viram ele. A Bíblia não nos fala se ele foi até lá à frente. Nós não temos detalhes sobre isso. A Bíblia não menciona nem o nome dele. Nós não sabemos o nome dele. Nós vamos chegar no céu um dia, nós vamos chegar lá no meio da multidão e falar assim: quem é aquele menino que estava lá com Jesus, que pegou os pães e os peixes e doou? Eu queria conhecer ele. Quem é ele? Nós não sabemos o nome dele. A Bíblia não nos diz, mas a Bíblia nos diz que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Se fôssemos traduzir isso em dinheiro, nos nossos dias, aproximadamente, seria em torno de 5 a 10 reais que ele tinha. E se fôssemos colocar isso em dinheiro, 5 pães e 2 peixinhos, mais ou menos. A possibilidade só se torna possibilidade quando alguém tem o que se precisa. O que eles estavam precisando? De pães. Pães para quê? Para que a multidão comesse. André, irmão de Pedro, achou aquele menino no meio da multidão, que tinha o que eles precisavam. Verso 9, ele diz bem claro: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pode ser que, antes daqueles 120 quilômetros, ele, fosse uma pessoa que pensava mais com a barriga. Ele falou assim: eu vou fazer um lanchinho. Pegou a mala dele, a mochila dele, e foi colocando pão, peixinhos, porque a viagem ia ser longa. Ele pensou: tem que ir, tem que voltar, eu tenho que comer. E ele foi comendo aos pouquinhos, com medo de acabar, e não chegava. Mas lá chegando, ainda tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não era muito, mas era o que ele conseguiu guardar em tudo aquilo. Era o que ele tinha. Ele foi economizando. Por outro lado, a multidão, o que a multidão tinha? Nada. A multidão já tinha comido tudo. E nós não sabemos quanto tempo eles estavam sem comer. Na vida é assim. Há pessoas que têm a filosofia da multidão. E sabe qual que é a filosofia da multidão? Nós encontramos na Bíblia. 1 Coríntios 15, 32. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Você chega na pessoa:
Você tem algum trocado aí de sobra? Você tem algum dinheiro guardado? Você tem um pouquinho lá na poupança? Tem não? O que você fez que você ganhou? Comi tudo. Você não guardou nada. Ah, pastor, comamos e bebamos. Nós não sabemos quando é que vamos morrer mesmo. Vamos aproveitar, né, pastor? Vamos aproveitar. Eu conheço pessoas que no começo do mês, tu vai na casa delas, é banquete. É banquete. Comem bem, comem igual rico. Você vai ali do dia 15 para frente. Pode ir lá, dia 15 para frente. Você chega lá, tem arroz, tem repolho picado, com limãozinho e um pouquinho de sal. E é só. Até o dia 30. Não é porque ganha um pouco. É porque não sabe administrar o que ganha. A multidão era assim. Desperdiçava. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Vamos aproveitar tudo hoje. A Bíblia nos diz, Provérbios 6, 6-8, o seguinte: vai ter com a formiga o preguiçoso. Olhe para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Você vai lá no formigueiro, você vai ver que sempre tem comida lá dentro, e de sobra, porque ela trabalha para juntar, para ter de sobra. Aprende com ela. A multidão não tinha aprendido, mas aquele rapaz tinha aprendido, e ele tinha o que a multidão precisava, mas era pouco para uma multidão, para saciar a fome da multidão. Mas quando nós falamos de um passo de fé para missões, nós descobrimos que sempre há uma possibilidade, quando alguém dá o que se precisa. O jovem, o rapaz, poderia ter dito: os 5 pães, os 2 peixes, é meu. Eu comprei, eu economizei, eu não vou dar, é meu. Eu preparei, eu trouxe. Eles que se virem, problema deles. Só que aqui nós aprendemos uma lição preciosa. Ele entendeu a grande necessidade do povo, e ele estava disposto a doar o pouco que tinha, para tentar saciar a fome dos mais necessitados. E ele estava contente em saber que ele estava colaborando, mesmo com um pouquinho, na obra de Jesus Cristo. Aqui nós aprendemos sobre a promessa de fé para missões. Deus não está no valor, Deus não está olhando o valor que nós damos. Deus nunca olhou para o valor que nós damos. Não. O que Deus está olhando, amados, é a intenção do coração. Jesus não estava olhando para os 5 pães, para os 2 peixinhos, não. Jesus estava olhando para a intenção do coração daquele menino. Paulo nos diz em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Você consegue ler até o final? O que dá com que expressão? Com alegria. Não importa se é 5 pães, 2 peixinhos. Não importa. O jovem deu tudo o que ele tinha em suas mãos. Ele não ficou preocupado se daria para todos comerem.
Ele não ficou preocupado, será que a oferta que eu vou dar para missões vai dar para sustentar todos os missionários, os novos projetos? Ele não ficou preocupado com isso. Ele também não ficou triste. Você tem ficado sem. Eu dei tudo e agora eu estou sem. A Bíblia nos conta uma história que todos chegavam na sinagoga para darem ofertas. E havia uma senhora viúva. E ela tinha somente 2 moedas. E Jesus diz para os seus discípulos: está vendo aquela senhora viúva? Ela deu tudo o que tinha, enquanto os outros estavam dando as sobras. E Jesus disse aos discípulos: ela deu mais do que todos. Deus não olha para o valor. Deus nunca olhou para o valor. Deus olha para a intenção do coração. Se a pessoa está dando com alegria, com contentamento, com felicidade, não com tristeza. E por fim, quando nós olhamos e falamos em um passo de fé para missões, Jesus transforma tudo em um milagre. O povo tinha uma grande necessidade. Os homens vieram, ouviam uma grande dificuldade. Não viram? Não tem como dar comida para esse povo. O jovem tinha o que a multidão precisava, mas era pouquinho. Então Jesus transforma tudo em um milagre. E aqui nós descobrimos: o pouco nas mãos de Deus sempre se multiplica. O pouco nas mãos de Deus sempre, não se esqueça disso, sempre se multiplica. 5 pães, 2 peixinhos. Jesus deu alimento para mais de 15.000 pessoas. Olha o verso 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Lembra que eu disse? Moisés vai lá comprar 35.000 pães. Nós estávamos pensando em dar 1,5 pão para cada um. Você só vai comer 1,5. O dinheiro só dá para isso. Não. Pode comer o quantos pães vocês quiserem. E eles comeram. Quantos queriam? Até saciar a fome. Até não caber mais. Literalmente. Até não caber mais. Segundo, o pouco nas mãos de Deus sempre dá para as necessidades. Os 5 pães, os 2 peixinhos, encheu a barriga de 15.000 pessoas. Muitas pessoas confundem necessidade com desejo. Muitas pessoas. Eles precisavam de quê? De comida. E Deus deu a eles a comida. Supriu as necessidades. Esse tempo atrás, um jovem disse: pastor, eu estou precisando de uma meia. Eu disse: você está precisando de uma meia? É, a minha furou. Ele disse: eu estou precisando de uma meia nova e daquela que tem o jacarezinho, Lacoste. Eu disse: aquela? Sim, pastor, eu vou comprar uma meia daquelas. É 10 vezes de R$10. R$100 uma meia. Mas eles fazem 10 vezes. Eu disse: você tem os R$100? Ele: não. Mas eu necessito de uma meia, né, pastor? Eu disse: então vamos lá. Necessidade: você precisa de uma meia que não esteja furada. Nova é desejo. Nova é desejo. Porque o que você precisa de uma meia que não esteja furada? Nova é desejo. De marca não é necessidade. De marca é desejo. Eu disse: tem um comércio aqui pertinho da gente, que com R$10 você compra mais que uma meia. E ainda nova. Nova.
Muitas vezes nós confundimos necessidades com desejo. E queremos que Deus supra os nossos desejos e não a nossa necessidade. Eles tinham necessidades, e a necessidade deles era comida, e eles comeram. Nem sempre o que temos financeiramente nos dá condições para suprir os nossos desejos. Mas, com certeza, o que temos nos dá condições de suprir as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia. Dá. Terceira lição que nós aprendemos. O pouco nas mãos de Deus sempre sobra. Olha o verso 12 e 13. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Irmãos, Deus nos dá uma lição aqui. É como se Deus pegasse... Minha mãe está aqui hoje, eu tenho que cuidar do que eu falo. Lá no sul, a criação antigamente era um pouco bruta. Ela é pequena, mas, né, quem mais me corrigia era meu pai. Eu já falei isso para os irmãos. Era um pouco bruta. E às vezes, meu pai usava o chicote aquele para corrigir cavalo, sabe? Para me aplaudir. Foi necessário. Quem me conhece sabe, eu já disse isso no passado. Mas ele aplaudia o lugar certo, e os outros também. Mas é como se Deus pegasse o chicote e falasse assim, e pegasse a gente e começasse a dar uma chicotada para nós aprendermos. Ele nos ensina a não desperdiçarmos. A não desperdiçarmos. Deus deu a multiplicação a muitos de pães. Mas Jesus nos ensina aqui que não pode haver desperdício da sobra. Nós precisamos cuidar da sobra. Porque Deus sempre vai nos dar mais do que precisamos. E o que sobrar, nós temos que guardar. Porque vai chegar uma hora que nós vamos precisar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Lembra de José do Egito? 7 anos de fartura, 7 de escassez. Ele diz, pega 1/3, 1/5, 20%. 1/5 da fartura, bota na poupança. Vai chegar o tempo de escassez e vocês vão viver com 20% que vocês ganham. Não dá, deu. Não só deu, como eles se tornaram dono de tudo, com os 20% que economizaram na fartura. Na multiplicação Deus tem nos dado. Guarde, não gaste tudo. Economize, porque na época de escassez você terá sobra. Você terá sobra. Eu conheço irmãos que têm filhos e que o marido ganha um salário mínimo. E ele mora na casa própria. Um salário mínimo. Tem filhos, mas mora na casa própria. Não paga aluguel. Eu conheço irmãos que têm filhos, que ganham muito mais que um salário mínimo e moram de aluguel. Sabe o que é isso? É não saber usar as sobras. Não é pecado pagar aluguel. Paulo, no final da vida dele, final de Atos, último livro de Atos, você vai ver que Paulo estava pagando aluguel. Preso e pagando aluguel. Não é pecado. Mas eu estou mostrando para os irmãos que tem como usar a sobra, mesmo quando se tem o pouco.
Porque nas mãos de Deus sempre sobra. Eu sei que essa verdade dói a muitos, mas é o que eu vivo. E sempre vivi. Com Deus sempre sobra. E por fim, o pouco nas mãos de Deus sempre glorifica a Deus. Sempre glorifica a Deus. Olha o verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O que aqueles homens não sabiam era que aquele milagre iria se repetir na vida de muitos crentes até nos nossos dias. Muitos salvos têm experimentado este milagre. Quantas vezes nós pensamos, o dinheiro não vai dar para chegar até o final do mês. Não vai dar. E chegou até o final do mês. Quantas vezes você chegou em casa, a sua esposa disse: o gás está acabando. Já inteirou 3 meses o gás, ele vai acabar. E era o dia 20. E você fala assim: tem 10 dias ainda, não dá, não pode acabar. E economiza o gás, e não faz isso, não faz café não vai gastar muito gás, é só para comida. E você economiza, que ali. E deu certo. Esperou o mês acabar. Deu certo. Quantas vezes a conta de luz e de água, você diz: agora sim, esse mês vai estourar. Não vai dar. Chega a conta de água, chega a conta de luz, você olha ela, veio mais barata. Mês passado eu paguei mais. Eu achei que esse mês eu ia pagar mais. Para muitos incrédulos, isso não tem explicação. Não, gás, é porque você gastou menos gás. Por isso que passou mais um pouco. Veio mais barato é porque você gastou menos energia. Sim. Para o incrédulo, não tem explicação. Mas para o salvo, para o crente, que tem Jesus no seu coração, a gente sabe que isso é o quê? Milagre de Deus. Muitas vezes, nós nos esquecemos de agradecer por esses milagres. Jesus sabe das nossas necessidades. Ele sabe das dificuldades aparentes. Ele também sabe que sempre tem uma oportunidade. E Ele sempre deseja realizar o milagre. O milagre. Este mês nós estamos o mês todo pensando em missões. E missões é algo que Deus ama. É o pulsar do coração de Deus. Ele deseja muito te usar nessa obra. Não importa quanto você tem, Ele quer lhe usar. O que precisa? Basta você querer ser usado. Muitas vezes temos necessidades e nós precisamos ir a Deus. Só que muitas vezes nós pensamos como os discípulos de Jesus, como o povo. Mas é impossível, pastor. Mas nós não devemos agir como a maioria. Nós não devemos agir como a multidão. Nós devemos agir como aquele rapaz. Na obra missionária, nós sempre precisamos aprender a dar para missões. Por quê? Porque Deus sempre vai multiplicar na sua obra. Há um ano atrás,
nós tínhamos conferência de missões. E eu mandei uma carta para os nossos missionários. Eu disse: o que você faria com R$1? Com R$1. O que você faria com R$1? E o que você faria com R$100? Você não tem noção que pode ser feito com R$1. Com R$1, que você pensa que não vale nada. R$1. O que dá para fazer? Já pensou se cada um de nós dessemos R$1 para missões? Olha a multiplicação que isso daria. Certo pastor comenta com um missionário que em sua igreja os adultos não são fiéis na promessa de fé. E sempre estão gastando com seus desejos. E aquele pastor agradece aquele pastor que estava comentando com ele, que durante aqueles 20 anos, eles nunca deixaram de enviar ofertas missionárias. E o pastor da igreja disse para aquele missionário: mas o senhor não é pastor, o senhor não é missionário da nossa igreja. E aquele missionário ficou sem entender. O senhor é missionário da salinha das crianças. Mas durante 20 anos, as criancinhas sempre colocaram ofertinhas, que sempre chegaram na mão daquele missionário. E nunca falhou. E nunca falhou. Não falha. Dê um passo de fé para missões. O meu desejo é que o TBM continue e progrida e avance mais na obra missionária. E que você continue fazendo parte disto, com o coração pulando de alegria. Mas se você não faz parte, comece a fazer parte. Porque só precisa querer. Não tem quantia. Porque 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar uma multidão. Curva a cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado por mais esta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva.